Ordem dos Frades Menores. Mas o nosso principal assunto agora é a ordem, que assumiu e sustentou tanto por seu amor como por sua profissão. Que diremos? Foi ele mesmo que fundou a Ordem dos Frades Menores e assim lhe deu o nome, quando estavam escrevendo na regra, e sejam menores. Ao ouvir essas palavras, disse: quero que esta fraternidade seja chamada Ordem dos Frades Menores. De fato, eram menores, porque eram submissos a todos. Sempre procuravam o pior lugar e queriam exercer o ofício em que pudesse haver alguma desonra, para merecerem ser colocados sobre a base sólida da humildade verdadeira, e neles pudesse crescer auspiciosamente a construção espiritual de todas as virtudes. Em verdade, sobre o fundamento da constância, levantou-se a nobre construção da caridade, na qual as pedras vivas, recolhidas em todas as partes do mundo, tornaram-se templo do Espírito Santo. Que caridade enorme abrasava os novos discípulos de Cristo! Quão forte era o laço que os unia no amor do piedoso grupo! Quando se reuniam em algum lugar, ou quando se encontravam em viagem, reacendia-se o fogo do amor espiritual, espargindo suas sementes de amizade verdadeira sobre todo o amor. E como? Com castos abraços, com terno afeto, com ósculos santos, uma conversa amiga, sorrisos modestos, semblante alegre, olhar simples, ânimo suplicante, língua moderada, respostas afáveis, o mesmo desejo, pronto obséquio e disponibilidade incansável. O fato é que, tendo desprezado todas as coisas terrenas, e estando livres do amor próprio, consagravam todo o seu afeto aos irmãos, oferecendo-se todos para atender às necessidades fraternas. Reuniam-se com prazer e gostavam de estar juntos. Para eles era pesado estarem separados. O afastamento era amargo e partir era doloroso. Nada ousavam esses obedientíssimos soldados de Cristo antepor aos preceitos da obediência. Antes de acabarem de receber uma ordem, já se preparavam para cumpri-la. Como não sabiam fazer distinções de preceitos, precipitavam-se a executar tudo o que lhes era mandado, sem fazer reparos. Seguidores da Santíssima Pobreza, porque não tinham nada, nada desejavam e por isso não tinham medo de perder coisa alguma. Estavam contentes com uma única túnica, remendada às vezes por dentro e por fora. Não lhes servia de enfeite, mas de desprezo e pobreza. Para poderem mostrar claramente que nela estavam crucificados para o mundo. Cingiam-se com uma corda e usavam calças de pano rude, fazendo o piedoso propósito de ficar simplesmente assim, sem ter mais nada. Naturalmente estavam seguros em qualquer lugar, sem nenhum temor, cuidado ou preocupação pelo dia seguinte. Nem se incomodavam com o abrigo que teriam à noite, mesmo nas grandes dificuldades frequentes nas viagens, pois
Como muitas vezes nem tinham onde se abrigar do frio mais rigoroso, recolhiam-se a um forno ou se escondiam humildemente à noite em grutas ou cavernas. Durante o dia, os que sabiam trabalhavam com as próprias mãos, permanecendo nas casas dos leprosos ou outros lugares de respeito, servindo a todos com humildade e devoção. Não queriam exercer ofício algum que pudesse causar escândalo, mas, fazendo sempre coisas santas e justas, honestas e úteis, davam exemplo de humildade e de paciência a todos. Tinham adquirido tanta paciência que preferiam estar nos lugares onde os perseguiam e não onde sua santidade fosse conhecida e louvada, e assim pudessem conseguir os favores do mundo. Foram muitas vezes cobertos de opróbios e de ofensas, despidos, açoitados, amarrados, encarcerados, sem recorrer à proteção de ninguém, e suportavam tudo varonilmente, vindo à sua boca apenas a voz do louvor e da ação de graças. Poucas vezes, ou nunca, deixavam de louvar a Deus ou de rezar, mas estavam sempre lembrando uns aos outros tudo o que tinham feito, agradecendo a Deus pelas coisas boas, gemendo e chorando pelas negligências e descuidos. Julgavam-se abandonados por Deus se não fossem por Ele visitados com a piedade habitual do espírito da devoção. Para não dormirem quando queriam rezar, usavam algum expediente. Uns se agarravam às cordas suspensas para que a chegada do sono não perturbasse a oração. Outros se cingiam com cilícios de ferro e ainda outros rodeavam a cintura com instrumentos de madeira. Se alguma vez a abundância de comida ou de bebida, como pode acontecer, perturbava sua sobriedade, ou pelo cansaço do caminho, passavam além da necessidade absoluta, mortificando-se com uma abstinência de muitos dias. Afinal, punham tanto esforço em reprimir as tentações da carne que muitas vezes não se horrorizavam de despir-se no gelo mais frio, nem de molhar o corpo todo com o sangue derramado por duros espinhos. Desprezavam tão fortemente todas as coisas terrenas que mal se permitiam receber o que era extremamente necessário para a vida, e estavam tão acostumados a passar sem as consolações do corpo que não os assustavam os maiores sacrifícios. Em tudo isso guardavam a paz e a mansidão com todas as pessoas, fazendo sempre coisas puras e pacíficas. Evitavam cuidadosamente todo escândalo. Apenas falavam quando era necessário, e de sua boca nunca saía nada de inconveniente ou ocioso. Em sua vida e procedimento não se podia descobrir nada de lascivo ou desonesto. Seus gestos eram comedidos e seu andar simples. Tinham os sentidos tão mortificados que mal pareciam ver ou ouvir senão o que lhes estava pedindo a atenção. Tinham os olhos na terra, mas o pensamento no céu. Nem inveja, nem malícia ou rancor, nem duplicidade, suspeição ou amargura neles existiam, mas apenas muita concórdia, calma contínua, ação de graças e louvor. Era com esses princípios que o piedoso pai formava seus novos filhos,
não só com palavras e doutrina, mas de verdade e com o exemplo.